Barão, um bom dia mais triste hoje aqui do Brasil, com a morte da nossa Glória Maria, exemplo de mulher potente, jornalista, repórter. Vamos juntos pela próxima hora também com a atualização completa do noticiário, Barão. É isso aí, muita gente hoje surpreendida com essa notícia, daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes, né? A Glória Maria ultrapassou várias barreiras do jornalismo, da televisão, né? Por ser repórter, mulher, negra, por ter feito trabalhos incríveis, né? Que muitos seres humanos nunca tiveram a possibilidade de chegar perto, de realizar, coragem, a forma das reportagens, enfim, é uma história belíssima no jornalismo que foi abreviada mais uma vez, aparentemente por causa de um câncer. Daqui a pouco a nossa reportagem traz mais informações sobre a morte desse ícone da TV brasileira. Temos outras notícias, claro, no dia de hoje. Para quem mora nos Estados Unidos, notícia que tem chamado a atenção, o dólar, né, abaixo dos R$ 5, fazia tempo que isso não acontecia. O dólar está caindo, o euro também, no mercado financeiro nesta manhã. Mas a notícia bombástica de hoje, a notícia que está chamando a atenção nas últimas horas, né, não está nem nos jornais ainda, é uma entrevista do senador Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo, para a revista Veja, com a primeira acusação formal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda relativa à possibilidade de uma tentativa de mudar o resultado das urnas na última eleição, na vitória do presidente Lula. O senador Marcos Duval, que diz que vai renunciar, vai abandonar a política, disse em entrevista à Veja que participou de uma reunião com o Bolsonaro e o então deputado federal Daniel Silveira no último dia 9 de dezembro do ano passado. Portanto, uma época que já tínhamos a confirmação de que Lula tinha sido eleito o presidente da República. O que diz o ainda senador? Né? Que o Bolsonaro contou para ele um plano para flagrar o ministro Alexandre de Moraes cometendo algum deslize, falando alguma bobagem. Ele queria que o Marcos Duval, o senador, que tinha uma relação passada com o Alexandre de Moraes, tinha uma certa proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal, usasse ali um microfone sem fio, uma escuta, alguma coisa do tipo, para gravar uma conversa informal do Alexandre de Moraes, que ele pudesse falar alguma coisa sobre a eleição no Brasil. E a partir daí, depois dessa conversa, queria que, depois que esse material fosse colhido, né, a intenção do Bolsonaro, segundo o senador, seria prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir à frente da presidência da República. É claro que tudo isso ainda vai ser analisado, né? Então é a palavra do senador, que disse que imediatamente recusou, entrou em contato com o ministro Alexandre de Moraes, contou para ele toda essa história, que agora acabou de ser vazada. Assim, é muito difícil, muito complicado, numa situação que a gente viu recentemente da invasão aos prédios de Brasília, né? Você conseguir chegar até quem arquitetou o plano. Aqui nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, né, todos aqueles que invadiram o Congresso americano, naquele momento complicado da democracia do país, todos foram presos, alguns já foram condenados, outros ainda estão respondendo em liberdade, mas nenhuma autoridade até agora foi condenada, foi presa, sofreu nenhum tipo de sanção. O ex-presidente Donald Trump, que teria incitado aqueles apoiadores, até agora está vivendo a vida dele normalmente, né? Com um processo, respondendo à justiça, quer ser presidente mais uma vez, mas não tem absolutamente nada contra ele. Então é muito mais difícil você conseguir flagrar, pegar quem está tentando realizar o golpe do que aquele cara que foi lá e quebrou uma estátua, do que invadiu o prédio público, do que destruiu o gabinete do governador, do senador, do deputado, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, seja de quem for. Aí é muito mais fácil você imputar o crime a essa pessoa. Agora, essa história de hoje, né, do Marcos Duval, é evidente que precisa ser apurada, precisa ter certeza. O senador está falando, tem alguma prova, né, e precisa ter alguma prova para fazer esse tipo de acusação, que é muito grave. É muito grave. E se ela for confirmada, né, não há, até onde eu sei, na gravação de um ministro, né, pode não ser um golpe. Estou gravando um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é um golpe. Não, não é um golpe. Mas pode ser um crime. Tem ali a
a construção de um plano para simplesmente não deixar quem ganhou a eleição chegar ao poder e prender o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Você colher ali algum tipo de informação, colher algum tipo de declaração que poderia colocá-lo numa situação delicada. Enfim, é uma notícia bomba, uma declaração bomba do senador, que agora diz que não vai ser mais senador, e claro que vai repercutir ao longo do dia. E é importante entender que tipo de material, que tipo de prova, que tipo de mensagem o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, tem para acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar coagi-lo, né, já que ele tinha ali, fazia parte da base do governo, para dar um golpe de Estado. Até agora é disparada a declaração mais grave em todo esse processo que a gente viu nos últimos tempos, envolvendo aquela invasão aos prédios públicos de Brasília. E claro que ao longo do dia a gente vai trazer mais informações aqui na Band News FM, né, Roberta? É